Olá pessoal, como vai? Aqui é o professor Juliano de Física e essa é a primeira aula de Termologia. A gente vai apresentar alguns conceitos importantes, principalmente das grandezas físicas, temperatura e calor, né? Então vamos para o primeiro slide e aqui eu trago para vocês o primeiro conceito importante, né? O que é temperatura? Temperatura é uma medida indireta do estado de agitação das partículas de um corpo, né? Sempre associado à agitação, existe também a energia cinética. Então, se uma partícula, aquela que compõe os corpos, elas estão em movimento, existe uma energia cinética associada. Então, se essa agitação ela é alta, a temperatura é alta. Se a agitação é baixa, a temperatura é baixa. E assim a gente pode também pensar na energia cinética. A energia cinética média dessas partículas, quando a temperatura é alta, também é alta. E a energia cinética é baixa, a temperatura também é baixa. O instrumento de medida de temperatura, pessoal, é o termômetro. E esse termômetro ele pode estar graduado em diversas escalas, escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, dependendo do uso e dependendo da localização que você esteja. E a gente vai, no final dessa aula, mostrar para vocês como é que o termômetro funciona. E nas aulas posteriores a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz conversões de temperatura. Como é que a gente faz conversão da escala Celsius para Fahrenheit e para Kelvin, assim por diante. A gente pode converter uma na outra. Isso é um estudo que a gente vai fazer na segunda aula, na aula de termometria. Então, a temperatura é alguma coisa que está associada à agitação térmica das partículas, né? E o calor, uma coisa que a galera costuma confundir bastante, que o calor é energia térmica em trânsito, pessoal. Não tem como a gente guardar calor, não tem como eu armazenar calor. O calor é aquilo que transita, né? Eu tenho como guardar energia cinética nas partículas, mas não tem como guardar o calor, né? Essa energia que transita de um corpo para o outro. Então, a gente entende o calor como energia térmica em trânsito com fluxo espontâneo preferencial do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é calor. É importante a gente entender nesse momento a diferença entre essas duas grandezas físicas. A temperatura ela está associada ao movimento das partículas que compõem o corpo. E o calor é aquilo que transita de um corpo para o outro, da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Tá certo, pessoal? Aqui a gente tem um calorímetro, que é um instrumento de medida que a gente usa, né, como instrumento de medida de calor, né, o calor que é transmitido de um corpo para o outro. Tá certo? Bom, vamos entender direito esse fluxo aí que sai do corpo de maior temperatura e vem para o corpo de menor temperatura. Então, estou colocando aqui um corpo 1 com uma temperatura T1, um corpo 2 com uma temperatura T2 e olha só, a temperatura T1 é maior que a temperatura T2. Então, por exemplo, esse corpo 1, ele poderia ter uma temperatura de 50 graus Celsius e o corpo 2 uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí o que aconteceria, pessoal? Espontaneamente, o calor, a energia térmica que flui, vai sair de um corpo e vai para o outro. Ah, mas sai de quem e vai para quem? Pessoal, na verdade, o calor ele vai sair de um corpo e vai para o outro. Só que aquele que tem maior temperatura, ele vai emitir mais. Desse jeito aqui, ó. Então, o calor 1 é aquele que sai do corpo 1 e vai para o corpo 2. E o calor 2, que eu estou chamando de calor 2, ele sai do corpo 2 e vai para o corpo 1. Repara só a diferença entre o tamanho, entre a quantidade que essa setinha está representando. O calor 1 é maior que o calor 2, então o fluxo de calor ele vai ser estabelecido do 1 para o 2. Tá certo? Então, tenha em mente isso. Se existe uma diferença de temperatura, vai haver um fluxo. E como é que a gente calcula esse fluxo? Usa uma formulinha. Muito simples, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Porque repara, se o cara recebe calor, se o cara perde calor, a temperatura dele vai variar. E a gente tenta associar esse calor perdido ou recebido com essa variação através do fluxo, que no sistema internacional a gente mede em quê? Joules por segundo. Por quê? Porque calor é joule no sistema internacional e a temperatura o tempo é segundos, certo, pessoal? Então, aqui a gente vai ter quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? Então,
Próximo slide eu vou mostrar para vocês já colocando o fluxo de calor, né, de um corpo para o outro, do corpo 1 para o corpo 2. Eu vou mostrar para vocês o efeito que isso provoca. Já dei uma dica, né? Se aquele cara que perde mais energia, alguma coisa vai acontecer com ele. E aquele cara que ganha energia, alguma coisa vai ser com ele, né? Então o que deve acontecer, pessoal? É claro, né? Se ele está perdendo energia, ele está com menos energia, a temperatura dele vai diminuir. E aquele que ganhou energia, a temperatura dele vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Então eu tenho aquele que tem 50 graus Celsius aqui, aquele que tem 20 graus Celsius aqui. Se a temperatura do de 50 vai diminuir, o de 20 vai aumentar, até igualar as temperaturas, né? E aí, quando iguala as temperaturas, os corpos entram num estado chamado de equilíbrio térmico, pessoal. E esse equilíbrio térmico acontece quando o fluxo zera. Então, se os corpos agora, eles têm a mesma temperatura, a mesma quantidade de calor que esse manda para lá, esse manda para cá. Então, qual é o resultado disso, dessa soma? Me dá um fluxo igual a zero, né? Então, se esse cara manda 10 joules para cá, e esse cara manda 10 joules para cá, o fluxo dá quanto? Zero! Essa é uma das condições para que aconteça o equilíbrio térmico, né, pessoal? Então, as temperaturas têm que ser iguais, eles igualam a temperatura, e essa temperatura é chamada de temperatura de equilíbrio, e o fluxo fica nulo, ok? Bom, agora repara só, esse cara está perdendo uma quantidade de calor, sim ou não? Sim. E a gente vai representar a perda pelo sinal negativo. O outro vai receber uma quantidade de calor, e a gente vai simbolizar esse recebimento pelo sinal positivo. O que acontece se eu somar esses dois, pessoal? Menos Q com mais Q dá quanto? Zero! Então, a condição para que exista o equilíbrio. Bom, primeiro, as temperaturas devem ser iguais. Segundo, o fluxo deve ser igual a zero. Terceiro, se eu somar todos os calores envolvidos, menos Q e mais Q dá quanto? Menos Q e mais Q dá quanto? Zero. Então, se eu somar a quantidade de calor cedida pelo 1, recebida pelo 2, isso tem que ser nulo, tá certo? E o equilíbrio térmico, pessoal, ele é inevitável. Na verdade, ele é evitável, mas com gasto energético. Espontaneamente, ele é inevitável. Todos os corpos tendem a entrar no mesmo estado de equilíbrio quando as temperaturas elas são iguais, tá certo? Se eu coloco dois corpos com temperaturas diferentes, um próximo do outro, e eu possibilito a troca de calor, eles vão entrar em equilíbrio térmico em algum momento e a temperatura vai ser a mesma, né? Agora, qual o valor dessa temperatura? Dá uma olhadinha aqui, a temperatura de equilíbrio, ela tem que ser maior que a mínima, menor que a máxima. Por quê, pessoal? Porque a temperatura maior diminuiu, então não pode ser maior que ela. A temperatura mínima aumentou, então não pode ser menor que ela. Então essa temperatura tem que ficar entre esses dois valores. A temperatura de equilíbrio fica entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Tá certo, pessoal? Agora vamos resolver aqui um exercício, né? Vamos dar uma treinada. Dois corpos inicialmente com temperaturas diferentes são isolados termicamente do ambiente, mas postos em contato térmico um com o outro, de modo que possam trocar calor entre si. Ao atingir o equilíbrio térmico, um dos corpos ganhou uma quantidade de calor que, se o cara ganhou, o outro perdeu, né? Considerando corretamente os sinais das quantidades de calor, é correto afirmar que a soma do calor cedido por um corpo e o recebido por outro pessoal, equilíbrio térmico, pessoal. Menos Q com mais Q dá quanto? Dá zero. Alternativa D correta. Mais um exemplo, pessoal. Considere um enunciado de uma lei da termodinâmica que diz: se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si. Assim, é correto afirmar que no equilíbrio térmico, lei zero da termodinâmica, se um corpo A está em equilíbrio com o B está em equilíbrio com o C, então todos estão em equilíbrio entre si. Tá certo? É chamado de lei zero da termodinâmica. Pessoal, qual é a alternativa correta? Dá uma olhadinha aí. Item A. Os três corpos devem estar em temperaturas distintas? Item B. Não há fluxo de calor entre os corpos?
Essa! Não pode ter fluxo de calor, pessoal. O fluxo tem que ser igual a zero quando acontece o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, olha, duas coisas importantes. Primeira, temperatura está associado à energia cinética média das partículas que compõem um corpo. Tá certo? A agitação que elas têm. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. E o calor é a energia térmica que transita de um corpo para o outro. Guarda isso, eu não consigo armazenar o calor. Eu posso armazenar outras formas de energia, outras modalidades de energia, mas eu não consigo armazenar o calor. Beleza, pessoal? Então tá, daqui a pouco a gente volta com a segunda aula de termologia. Vamos aprender termometria, como se mede a temperatura. Aliás, falando nisso, esqueci de falar do termômetro, né? Como é que o termômetro funciona? Eu pego o termômetro, coloco o termômetro embaixo do braço e espero um tempo. Que tempo é esse? É o tempo para estabelecer o equilíbrio térmico. Troca de calor, estabeleceu o equilíbrio térmico, eu olho e aquele termômetro marca a mesma temperatura que eu tenho. Está em equilíbrio, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, acessa nosso site, pegue lista de exercícios, fique à vontade, fisicanovestibular.com.br. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.